aviãozinho. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 12 anos. Para quem Tem TDAH. Para maiores de 60 anos. Religiosos. Para pessoas sensíveis. Assustadores em geral. ouça o som. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que é do baú. Ó, trocadilho bom, hein? Trocadilho bom, hein? Hein? E aí, Murilão? Quem quer dinheiro, Murilão? Eu acredito que todo mundo queira dinheiro, principalmente os que menos têm. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos que estão nos ouvindo, todos os amigos de todos os continentes que nos ouvem com paciência. E nesse minuto de sabedoria, vamos lembrar que aquele que foge à guerra é um covarde e aquele que instiga a guerra é um canalha. E aí, Henrique, você que topa tudo por dinheiro, tudo bom? Tudo bem, pessoal, tudo certinho aí. Topo mesmo, faço tudo por dinheiro. Inclusive, se você não faz, você tá passando fome, né? Se você não faz, tá passando fome. Como já diria um grandíssimo amigo meu, quem não faz tudo por dinheiro tá passando fome. E se você não gostar do nosso queridíssimo Silvio Santos, meus sinceros, vai tomar no meio do seu cu. Ó, esse faz tudo por dinheiro aí, irmão. Isso aí é muito perigoso. Ô, Bruno, a gente já teve essa discussão, Isso é muito perigoso. Eu acabei de perguntar aqui agora, por que todo viado é surdo, você, Aí mete uma dessa, faz tudo por dinheiro. Não tô pra julgar, aí, eu não tô julgando ninguém não, irmão. Cada um faz o que quer aí, até por dinheiro. Não, mas nós já tivemos essa discussão já, cara. Você concordou com a discussão. Entendeu? Cada um faz o que quer aí, ó. Já que você faz tudo por dinheiro, velho. Tá aberta propostas, hein, Henrique, aí, ó. Uns 10 milhõezinhos não faz mal a ninguém. Pô, então tem preço esse boga aí, tem preço, né? Ai, cara. O cara acabou de botar preço no boga dele, Murilo. Pois é, cada um vende o seu preço que acha, né? Alguns acham que não tem preço nenhum, né? Que é o meu caso. Então. O meu nem está à venda, né? Alugando nada. O Henrique já está aberto a proposta. Vai que o Pix cai na conta. Entendeu? Aí você bota 10 milhões aí não aparece oferta, aí tu começa a baixar o preço. É assim que funciona o mercado, irmão. Tu começa a vender no preço, aí não tem, aí você começa a baixar. Não tem as meninas que vendem a virgindade? 10 milhões, aí começa o leilão. Dólar. É sério que a gente está tendo esse assunto agora? Henrique, acho que é melhor a gente partir para outro assunto, viu? Mano, você tá só piorando aí. Vai acabar escutando esse programa, né? Eu acho que 10 milhões ajuda ela também. O boga do Henrique está à venda, hein, gente? Quem quiser, só esperar um pouquinho, mais umas 2 semanas que baixa o preço aí para uns 110.000%. Qualquer R$5 um corote tá aí do tempo. Aí eu já não sou você, né, porra? Esse valor pífio. Certa resposta. Galera, é o seguinte,
um dos eternos, mais um dos eternos, né? Nós fazemos parte da humanidade, de um pedaço da humanidade que presenciou alguns eternos morrendo, né? Parece piada, né? Mas não é. Pelé, a rainha da Inglaterra, agora o Silvio Santos. Tá faltando só o Roberto Carlos. Mas o Roberto Carlos, ele tá se transformando num ciborgue, né? Já botou uma perna de metal, ele tá transferindo a consciência de maldade fazer essa piada. Puta, que piada escrota. Que piada escrota essa aí. Mas ele daqui a pouco ele vai transferir a consciência dele para inteligência artificial, ele vai ficar para sempre aí. O senhor Abravanel, né? Ele tem uma história muito romantizada, tudo bem, tem todos os méritos do mundo, entendeu? Pelo que o cara começou lá como... É que às vezes quando as pessoas falam assim, ele começou como camelô, parece que ele era um desgraçado da vida, né? Mas não foi isso, né? Ele começou como camelô porque ele queria fazer o dinheiro dele, entendeu? Ele não era um cara que passava fome, entendeu? Nada mais, mas isso, obviamente não tira o mérito dele. As pessoas têm uma tendência a romantizar, como eu falei agora, assim, criar, nossa, cresceu com mérito próprio, mas ninguém chega à posição que ele chegou, às vezes você não dá uma sacaneada em alguém, não puxar um tapete aqui, outro ali, entendeu? Não ludibriar alguém, não diria que ele tenha cometido alguma coisa ilícita, mas ninguém prospera na vida só fazendo bem. Entendeu? Não adianta, você vai ter que dar uma sacaneada em alguém. Tem séries, tem uma série que eu recomendo, que tá no Star Plus, o rei da TV. Eu vi a primeira temporada, não vi a segunda ainda. É muito caricato, tá? Os personagens são muito caricatos, assim, mas é legal. É uma biografia não autorizada dele, tá? A família rebateu várias coisas que tem lá, mas quando começa a fazer isso aqui, geralmente é porque muitas daquelas coisas são verdade, né? E também vai ser um filme agora que eu acho que deve ter sido a causa da morte do Silvio Santos, né? Porque o Rodrigo fala que está ridiculamente de Silvio Santos. Não tem nada a ver com o Silvio Santos, entendeu? Poderia botar o Ceará do Pânico lá, que ia ficar melhor, a galera ia aceitar mais do que o Rodrigo Faro de Silvio Santos, que está ridículo. O filme sai agora, no mês que vem, e já tem um movimento que eu estava vendo, um movimento na web para as pessoas para cancelar esse filme, porque falam, porra, ele não merece isso, né? Esse filme vai ser desgraçado, porque o Rodrigo Faro não tem absolutamente nada, ele não está caracterizado, ele não parece. Se no filme assim, ninguém falar, esse aqui é o Silvio Santos, vai passar batido, as pessoas não vão saber, né? Então hoje a gente vai falar sobre... A gente já gravou um episódio biográfico, mais ou menos, quando a gente falou do Muhammad Ali. Esse vai ser o segundo, obviamente, homenagem. A gente tinha uma outra pauta para gravar, mas aí aconteceu o falecimento do senhor Abravanel. Então a gente hoje vai dedicar esse episódio aqui por todas as ressalvas que faça, por ser capacho de lambe-botas da ditadura e tudo mais, né? Você flertar às vezes ali com não sendo fácil, mas está ali sempre com a tendência do lado dessa galera meio fascistona, esses reaças, mas o cara tem todos os méritos, talvez seja o maior comunicador da história do Brasil, com certeza, né? Mas deve ser um dos maiores do mundo, não tenho dúvida disso, apesar de ter muitos lugares que simplesmente ignoram as coisas estrangeiras. E a gente hoje vai falar do Silvio Santos. Não, Murilo? Você que desde antes do Silvio Santos começar na TV, você já via televisão. Que vem, quando se fala em Silvio Santos, o que te vem à cabeça, Murilo? O Silvio Santos, ele fez parte não só da minha geração, obviamente, mas das gerações que vieram antes, porque ele está na TV desde a década de 60, se não me falha a memória, e ele participou da construção de um imaginário de várias gerações, né? E a minha foi uma delas, né? A minha geração aí que
cresceu cresceu e foi jovem nos anos 80 e 90, com certeza ele fez parte, principalmente por causa do SBT, que é criado em 1981, se não me falha a memória. Para aqueles que não sabem, antes disso ele alugava espaços em outras televisões, inclusive na TV Globo. Isso já foi dito em algum momento aqui nos podcasts. Ele também tinha os seus espaços comprados na TV Tupi. Depois ele comprou uma retransmissora no Rio de Janeiro. Em 81 apareceu a possibilidade de adquirir 4 retransmissoras, que foi aberto pelo Figueiredo, e ele adquiriu isso, e aí ele conseguiu montar uma rede, que na época era TVS, e depois virou SBT. Então, assim, minha geração e as gerações que acompanharam, os anos 80 e anos 90, principalmente, foram gerações que elas tiveram contato com o Silvio Santos e o crescimento da emissora dele, que era o SBT, que é o SBT, e foi uma emissora que ela foi muito importante. Ela chegou a ser a segunda maior emissora do país. Ela perdia só para a Globo. Então eu acredito que muito além da questão do programa Silvio Santos, aos domingos, que era uma tradição, né, as pessoas gostavam de assistir, que era um programa de entretenimento bastante interessante, tinha muitos quadros, né, quadros que ficaram aí na memória afetiva de muita gente, qual é a música, Namoro na TV, Domingo no Parque, né, quando a gente era criança, domingo de manhã era assistir o Domingo no Parque do Silvio Santos, o Show de Calouros. Então foram programas icônicos da televisão. Então a própria construção da televisão no fim do século XX e esse comecinho do século XXI, inevitavelmente vai passar pela figura do Silvio Santos. E essa, como que eu posso dizer, essa capacidade empresarial que ele teve de formar uma emissora, de conseguir reunir um quadro relativamente interessante. Obviamente que, como o Brunão colocou, fica essa coisa um tanto quanto romantizada, né, a ideia de um camelô que se torna um bilionário. Então, isso no imaginário popular tem um peso muito forte. As pessoas gostam de imaginar que uma pessoa com tão poucos recursos consiga atingir um status social tão grande quanto ele conseguiu, além do fato de que ele era uma figura popular, né, uma figura que ele andava na rua, ele não tinha segurança. Isso aí ajudou a cimentar essa ideia de uma pessoa do povo, praticamente, né? Claro que, como toda pessoa que chega no ponto que ele chegou, que atinge essa magnitude perante o público, ele era uma pessoa controversa também. Eu não diria que ele, assim, namorou os regimes militares, mas ele foi, obviamente, uma pessoa que se valeu desse período, né, sobre vários aspectos. Ele sempre, assim, bajulou o poder. Eu acho que isso, por si só, não é um problema. Até porque ele tem uma concessão pública, havia uma necessidade de propagandas que vinham do Estado. Então, ele, assim, fez esse papel muito bem. Ele teve aí um período em que ele se arriscou na política, né? Ele foi candidato a presidente em 1989,
Isso aí acabou manchando um pouquinho a reputação dele, apesar de que ele tinha 30% de intenções de voto, né, o que é muita coisa. Contudo, ele teve a candidatura impugnada pelo fato dele ser dono, né, de uma concessão pública, ele sair na frente de todo mundo, porque ele tinha imagem exposta no Brasil praticamente todo, do norte a sul, e o fato dele fazer parte de um partido, e esse partido tinha um registro, que era um registro não definitivo. Então ele recebeu 18 pedidos de impugnação e acabaram aceitando o pedido, por óbvio, porque ele sairia numa disputa para presidente à frente de todo mundo, né? Inclusive, ele entrou até um tanto tardiamente, ele ia entrar no lugar do, acho que alguma coisa Correia, não me vem agora o nome do candidato, né? Ele não tinha nem o nome na cédula, então, assim, foi uma coisa bem, um tanto quanto arbitrária, né, e acabaram, o TSE acabou corrigindo isso e deixando ele fora da disputa, depois ele não voltou mais, né, inclusive ele ficou impedido de ficar falando sobre política na televisão. Esse homem essa pessoa que se fez por si só, né, como o imaginário popular coloca, teve também um período muito complicado, porque ele chegou a ter mais de 30 empresas no Grupo Silvio Santos, e uma dessas empresas era o Banco Pan-Americano, e esse banco faliu. Deixou uma dívida aí de 4,2 bi. Inclusive, as testemunhas oculares dizem que ele falou que ele estava na iminência de perder tudo que ele tinha construído. Ele acabou fazendo uma jogada, ele deu bens dele como garantia e acabou sendo socorrido pelo governo. Ele fez um empréstimo governamental, obviamente que com juros subsidiados, né? Não foram juros de mercado, para conseguir pagar pelo menos parte dessa dívida, e depois ele vendeu o banco para um grupo, que não me vem o nome agora, depois se eu me recordar eu falo. Então, assim, ele obviamente não escapou de algumas contradições nessa carreira que ele teve. Inclusive, em 82, 81, 82, havia um programa chamado Povo na TV. Então, ele colocou alguns programas popularescos, né, como esse Povo na TV, depois teve Aqui Agora. Esse Povo na TV colocaram uma criança no ar, e essa criança era uma criança que a mãe tinha reclamado porque não conseguia atendimento, e essa criança estava com câncer no olho, e essa criança morreu ao vivo no palco, era um bebê, né? Inclusive, dizem que ele ficou muito próximo de perder a concessão da televisão em função disso. Se a gente olhar pelos olhares de hoje, com certeza ele deveria ter perdido a concessão, né? Uma coisa assim, muito bizarra. Por outro lado, ele também teve bons programas na televisão, né? Por exemplo, ele trouxe o Jô Soares inaugurou, né, no Brasil, a era dos talk shows, um programa muito bom, as pessoas gostavam muito do programa do Jô Soares. Então, como eu disse anteriormente, é uma pessoa que ele não escapa, né, como qualquer outro que atinge o que ele atingiu, das suas contradições. E, obviamente, como o Bruno falou, é a morte de uma época. Então, certamente vai haver uma televisão antes dele, há uma televisão depois dele, né? E há uma televisão agora depois da morte dele, porque ele morre num momento de decadência das televisões. As televisões, elas estão em franca decadência. Elas não deixarão de existir, mas, obviamente, elas não terão mais tanta força quanto tiveram nos anos 70, 80 e 90. Agora nós estamos na era da internet, na era das big techs,
E o que leva a uma reflexão de que talvez nós fôssemos felizes e não sabia. Quando a gente reclamava da televisão, dos seus conteúdos, das suas contradições, ainda assim, esses empresários, eles tinham uma ligação com o país, né? Assim como tinha o Roberto Marinho, assim como teve o Adolfo Bloch, assim como tinha o Silvio Santos. Essas Big Techs não, essas Big Techs, elas simplesmente elas não têm relação com nenhum país. Né? A gente está trabalhando para que o Vale do Silício enriqueça. E esse Vale do Silício, eles não redistribuem esse dinheiro adequadamente para o restante do mundo. Diferente das televisões e das rádios, que elas tinham uma relação, inclusive uma relação afetiva, né, com o próprio país em que elas estão inseridas. Então, para o bem ou para o mal, certamente é uma figura que vai deixar uma lacuna que, acredito, não será preenchida, porque o tempo é inexorável. Ele acaba consumindo a tudo e a todos. Murilo, uma coisa, dentre as empresas que ele teve, a gente não pode esquecer que ele foi também dono da Record, e ele que vendeu para o Edir Macedo, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Quando for mencionar isso, eu me lembro muito bem que minha avó via bastante isso, aí na casa da minha avó sempre vendo o programa Silvio Santos, e aí passava ao mesmo tempo, alguns programas, óbvio, ao mesmo tempo no SBT e na Record, né? Ele monopolizava aquele momento ali, nas duas, e depois ele acabou vendendo para o Edir Macedo, e aí o Edir Macedo fez o que fez com a Record. E só uma outra coisa, antes de passar a palavra para o Henrique, aí para ele falar como é que está a cotação do Boga deles, já baixou? Você vê o tamanho do cara, o tamanho que a gente gravou, inclusive, um episódio sobre a Globo aqui, mas você vê o tamanho do Silvio Santos, que o Jornal Nacional ontem terminou com a música do Silvio Santos. Falou praticamente dele o tempo inteiro. E em tese, ele era talvez o maior concorrente durante muitos anos, acho que depois perdeu esse posto para a Record. Mas durante muitos anos, o maior concorrente da Globo foi o Silvio Santos. Algumas vezes batia a audiência logicamente de forma esporádica, com um programa ou outro, né? Mas para você ver o tamanho do cara, a Globo parou de falar de um monte de outras coisas para se dedicar. Eu não vi, tá? Só fiquei sabendo pelas redes sociais. Eu vi o trecho, né, no final, que a Globo colocou a música do dono da emissora, que é rival. Isso é a mesma coisa isso acontece, né? Por exemplo, a rivalidade entre clubes, às vezes, os grandes ídolos do clube ficam acima disso aí, né? Mas eu queria saber de você, Henrique, uma coisa. O Murilo mencionou bem esse lance, assim, né? A gente, que é uma geração que o Silvio Santos era presente ali, o SBT, né? Através do SBT, dentro era até uma coisa seguinte, né? Para você ver como eram as coisas, né? A Globo era tida como algo assim mais sofisticado, a programação. O SBT é algo mais popularzão, entendeu? Em um determinado momento, quando acabou a Manchete ali, que o SBT tomou mesmo esse lugar de ser algo bem popular, entendeu? É ali que tinha a Banheira do Gugu, entendeu? Várias pegadinhas do Malandro, até do Malandro não, a pegadinha do Malandro foi outra. Tinha o Ivolanda, né? Tinha o Topa Tudo por Dinheiro, tinha essas coisas todas. Os filmes... Depois, obviamente, ele começou a comprar pacotes de filmes melhores, mas eu me lembro que os filmes da SBT eram toscos demais, assim, era o B mesmo, filme B para C, para D, então era uma televisão bem popular, zona, assim, atingia bastante gente, assim. Ela literalmente não tinha, se você, obviamente, uma coisa que eu vou falar aqui que é meio até estranha, né? Mas se você parar para pensar que a Globo, de alguma forma, de algum ponto de vista, educava as pessoas, tentava levar cultura, por mais que isso seja, que a gente já falou, uma forma de
de dominar, pô, fugiu a palavra, caralho. De manipular as pessoas e tudo mais. O SBT não. O SBT era para você literalmente desligar o cérebro. Ele só tinha telejornal porque é obrigado pela concessão ter telejornal, tá? Haja vista que a MTV tinha um telejornal. Porque você é obrigado a ter um telejornal, então você tinha que ter um telejornal, porque se dependesse dele não teria nem isso, né? Então, você não teve essa relação que, por exemplo, vamos botar até a minha geração teve. Eu não sei se depois já começou a vir TV a cabo, um monte de coisa, e as pessoas saíram daqueles 5 canais de TV aberta, né? Mas eu acho que até a minha geração, passando por umas 2 antes, e aí a Dom Murilo, né? Tinha essa relação com... Eu entendi, viu? Só deixar bem claro, tá? Aí, você não teve essa relação com o SBT, né? Para você, acho que o Silvio Santos era um negócio de vó, né? Era uma TV que a avó via. Qual que era a sua relação? Assim? Quando fala em Silvio Santos, o que vem na sua... A primeira coisa que vem na sua cabeça? Vem meu avô. Exatamente o que nem você falou, vem meu avô. Mas o que meu avô é um cara que aposentou muito cedo, né? Meu avô aposentou. Ele é o famoso inimigo do INSS, né? Aposentou aos 44, tá aí com 80, vai fazer 82 esse ano. E... Meu pai. Sempre viu o Silvio Santos. Sempre viu o Silvio Santos. Seu pai também é assim? Meu pai também aposentou. Meu pai aposentou em 84, irmão. Meu pai é de 43. Aí é isso. Tipo, eu penso muito no meu avô. Só que eu ainda tenho um pouquinho de mais relação, né? Principalmente porque meu avô assiste muito. Meu avô assiste literalmente todos os dias. E ontem, engraçado, né? Falei que foi aniversário da minha avó. Cheguei lá, a primeira coisa que meu avô falou. Não falou nem oi. Falou, Silvio Santos morreu. Ele só falou isso, Silvio Santos morreu. Ele não falou triste, não falou nada. Não, tipo assim, não é uma relação... Porra, um amigo meu morreu. Mas ele falou, tipo, porra, aquele cara lá que é foda pra caralho morreu, né? Aí você para pra pensar assim, a importância que teve na vida dele, na minha visão, né? A importância que teve na vida do cara. O cara assiste a emissora do cara há tantos e tantos e tantos anos, né? É o meio dele de entretenimento, né? De informação, de certa forma. Não que meu avô ligue muito pra jornal, essas coisas. Ele assiste, acho que mais jornal, mais por causa da minha avó. Porque senão, por ele ficava vendo até novela de criança que passa na SBT, porque até as novelas de criança ele gosta de todas. Mas eu consigo ver claramente essa importância que ele teve. Não vou tirar falar assim que eu nunca assisti nada, mesmo sozinho assim, assisti alguma coisa ou outra, principalmente quando eu era menor. Quando eu era menor não tinha muito essa de TV a cabo, né? Não era o negócio mais comum do mundo. Então eu assistia desenho no SBT, assistia desenho na Globo, né, no TV Globinho, mas até hoje você percebe a importância do desenho no SBT, né? Até hoje eles continuam com programação de desenho na parte da manhã. Eu chego no meu avô de manhã, se ele não tá assistindo SBT é porque tá passando desenho, aí ele bota numa outra TV lá que fica passando uns negócios gospel lá, que ele gosta, né? Esse sertanejo gospel da vida aí. Mas mostra muito isso. E eu tava vendo o pessoal recentemente falando, né? Ontem, inclusive. Até a Globo tava noticiando a morte do cara e o próprio SBT não falando nada. Mas passando desenho, né? Passando desenho, parece que foi ordem dele, né? Que ele chegou e falou, não é para interromper a programação. Só que é um negócio que ele sempre falou, né? Se você analisar o negócio que ele sempre falou, a importância do desenho, a importância de valorizar a audiência das crianças, né? O cara já via isso há muitos anos atrás, e hoje em dia o que a gente pode observar é que os caras que mais ganham dinheiro na internet é os caras que têm manipulação de criança, né? De certa forma. Você colocou de um jeito aí, parecia que ele estava manipulando as crianças. Não. Né? De certa forma, caras que ganham dinheiro. Não, tudo bem, mas de certa forma ele tá mantendo a criança ali vendo TV, tá lá no canal dele, né? Entre ver Fátima Bernardes, nem sei se tem esse programa ainda, e ver desenho, molecada quer ver desenho, né? E eu acho legal o seguinte, que
Não sei como é que estava hoje, né? Mas eu sei que, pô, passava algumas coisas antigas, Scooby-Doo, entendeu? Pica-pau, entendeu? Essas coisas antigas, assim, eu acho isso muito maneiro, entendeu? Eu acho isso muito maneiro, assim, né? Que também são coisas que eles transcendem o tempo, né? Esses desenhos aí. Isso eu acho maneiro. Acho bem maneiro isso aí. E... Passa bem ainda. Todo É. sábado de manhã tá passando. Pica-pau, principalmente. Isso eu acho bem maneiro isso aí. Só, Murilo, uma coisa, né? Quando você falou do negócio do Banco Pan-Americano, eu acho que quem salvou foi o governo Lula, não foi? Ou já foi a Dilma? O governo Lula ele é especialista em salvar alguns bancos, né? A gente não pode esquecer também que o grande mentor e salvador de bancos é o governo Fernando Henrique, quando ele fez o ProAir dos bancos, que tem um monte de banco quebrado, e eles deram dinheiro a juro zero para pagamento a la eternidade, mas foi no período. Mas o governo Lula não só salvou o Banco Pan-Americano, mas como salvou também a Globo, porque em 2002 a Globo também estava quebradíssima. Eles cabearam aí o país todo e esse cabeamento não deu retorno, eles se endividaram em dólar, enfim, eles estavam quebrados e o governo Lula fez aí uma espécie de ProAir da Rede Globo para salvar a Rede Globo também, né? Então o governo Lula ele é um governo bastante pródigo nesse sentido, né? O Pan-Americano foi vendido por quase $500 milhão para o André Esteves, do Pactual. Foi isso, agora eu recordei. Quase $500 milhão. Ele conseguiu se reerguer, né? Ele conseguiu pagar as dívidas, mas isso aí, além da perca de dinheiro, gerou um golpe muito forte na própria biografia dele, porque ele era tido como um administrador infalível. Quer dizer, como que os caras podem, que não foi um rombo que apareceu de um ano para o outro, foram vários anos isso acontecendo para gerar um rombo de quase 4,5 bilhões. E a pergunta que ficou é a seguinte: até onde ele sabia ou não disso? Como é que ele conseguiu ser enganado por tanto tempo? Então, isso gerou uma série de questões, e ele ficou com a biografia dele bastante manchada em função disso, né? Em função dessa questão do banco, né? Mas, assim, não foi um golpe que derrubou, né? Ele conseguiu ainda se manter vivo e na ativa. Uma outra coisa que aconteceu foi um problema que ele teve com os terrenos no centro de São Paulo. Houve Inclusive tem um vídeo famoso dele numa reunião com Dória falando sobre isso. Exatamente. Porque entrou como que eu posso dizer, uma pendenga dele com um diretor de teatro que era o Zé Celso, que inclusive morreu no incêndio no apartamento dele. Uma morte terrível. O Zé Celso ele era um diretor de teatro muito respeitado no meio artístico. Ele criou o Teatro Oficina, no centro de São Paulo. E o Teatro Oficina é um teatro um teatro experimental, onde os especialistas dizem isso, onde a arte não comercial que é praticada lá. Então, ele criou cursos profissionalizantes. Então, as pessoas, elas, além do teatro, interpretação, voz, as pessoas aprendiam dublagem, as pessoas aprendiam rádio, TV. Então, havia uma série de cursos profissionalizantes. E, além disso, o terreno era um dos poucos terrenos da cidade com vegetação. E o que acontece? Acontece que o Silvio Santos tinha os terrenos
que eram vizinhos, e ele queria derrubar tudo e construir 3 torres de 100 metros de apartamento. E o Zé Celso começou uma negociação com o Silvio, porque ele queria que o Silvio doasse aqueles terrenos para o Teatro Oficina. E o Silvio quis saber do Zé Celso o que ele iria fazer com os terrenos. Ele falou, não, nós não vamos fazer nada com os terrenos. Nós vamos deixar plantado as árvores nativas, vai ser um local de encontro, de desenvolvimento da arte e assim por diante. Isso aí, assim, eu acompanhei, né, obviamente, pela imprensa, essa pendenga entre eles. Eu me decepcionei muito com o Silvio Santos, não que eu esperasse muito dele, mas o Silvio Santos, ele tentava copiar um tanto quanto o imaginário do empresário norte-americano. O empresário norte-americano tem muito essa questão, sabe, da doação, né, de deixar alguma coisa para determinados grupos, enfim, sabe, assim, desfazer um pouco da sua riqueza, né, abrir mão um pouco da sua riqueza. E o Silvio Santos, ele acabou batendo em cima daqueles terrenos, assim, como fosse a joia da coroa da riqueza dele, da fortuna dele, o que na verdade não era, né, terrenos muito valorizados, mas não era. E o Zé Celso, ele argumentou muito bem com o Silvio Santos, que foi o seguinte, falou, veja, Silvio, você foi um homem que você ganhou muito dinheiro com a classe artística, muito dinheiro com a classe artística, né? Através do SBT, através das suas rádios, você participou, fez, as pessoas não sabem, mas o Silvio Santos, ele trabalhou em circo, né, porque ele era um animador, ele foi radialista, né. Ele falou, e esse local foi um local que justamente a gente vai desenvolver tudo isso, que direta ou indiretamente vai rebeneficiar vocês novamente, né, porque essas pessoas, elas saem daqui, elas vão trabalhar na televisão, elas vão trabalhar no cinema, elas vão trabalhar na rádio e assim por diante, né. Mas o Silvio Santos, ele entrou com uma pendenga com o Zé Celso que, assim, manchou muito a imagem dele também aqui, sabe? Depois, o Zé Celso conseguiu com que esses terrenos eles fossem incorporados ao Teatro Oficina. Parece que o Dória, com todas as críticas que se pode fazer ao Dória, mas o Dória, inclusive, propôs para o Silvio, falou, vamos fazer uma troca, falou, eu dou o terreno para você em outro local na cidade, você deixa esse terreno para a prefeitura vai doar esse terreno, então, para o Zé Celso, né, para o Teatro Oficina e tal, e ele foi muito reativo, ele não queria, eu não sei como, mas isso aí depois acabou acontecendo, esse terreno acabou ficando com o Teatro Oficina, até onde eu sei, o que é bom para a cidade, né, sobre muitos aspectos, né. Um deles é justamente porque isso vai na contramão de toda a política urbana, de toda a política imobiliária que existe nas grandes cidades, né, que são políticas imobiliárias, políticas urbanas, muito predatórias. Então eu achei que o Silvio Santos iria ter uma atitude diferente nesse sentido e não teve, tá? Você falou da questão da Record, e de fato, mas o Silvio Santos, ele não era dono sozinho, ele na verdade foi acionista da Record. Eu não me recordo a porcentagem, mas acho que ele tinha 50% da Record, o que fazia com que aos domingos, de fato, ele retransmitisse o programa Silvio Santos pela Record. Isso foi bem colocado para você, e depois ele negociou isso com o Edir Macedo, né? O Edir Macedo acabou utilizando a emissora como uma ponta de lança da igreja dele, né? Ô Murilo, uma coisa, você falou de manchou a imagem dele, a gente já está encaminhando para o final aqui, a gente tem que falar do final da vida do Silvio Santos. Ele quase aí, eu não sei quanto tempo ele já está fora do ar já, mas acho que até perto dos 90. Faz mais de ano. Então, mas até perto dos 90 ele estava no ar ainda. E ele andou falando um monte de merda, né? Ele ficou, me lembro do lance com a Cláudia Leite, não sei se é Cláudia Leite, uma dessas cantoras aí. Ele falou que não podia chegar muito perto, senão ficar com pau duro, né? Ele, obviamente, ele não falou com essas palavras, ele deu uma insinuada, né? Mas ele andou falando algumas merdas, né, no final da vida, assim, né, no ar.
que repercutiram muito mal, né, para ele. E aí talvez para uma geração que não o acompanhava como a gente, né, seja essa geração chata pra um caralho, que chora de tudo, reclama de tudo, isso pode ter ficado a imagem do Silvio Santos, aquele velho gagá que fala merda na TV, né? E ficou, viu? Eu conheço bastante gente que acha que essa é a única imagem dele, né? Então. E tá longe de ser só essa, né? O que a gente acabou de falar aqui. Longe. Tá, não só acho que tá longe, mas como o pessoal não calcula o mínimo, né? Tipo, o cara tá velho. Ele vai fazer piada e vai ser piada ruim, porque o cara tá muito velho. O cara de outras gerações, né? O cara tem 90 anos. Ele passou por vários momentos aí diferentes. Entendeu? E, porra, eu que tenho meus 46 anos, ainda não estou muito pronto para encarar essa geraçãozinha chata do cacete, que tudo que você fala se dói, chora, senta no chuveiro e fica chorando. Não existe. Entendeu? Imagina ele. Imagina ele. Uma outra característica também do Silvio Santos, que essa ficou até meio folclórica, né? É do nada, sem comprometimento com porra nenhuma, ele trocava a programação da TV. Tipo, foda-se. Não quero mais esse programa de noite, quero esse programa à tarde. Não, tira isso do ar na metade. Tira do ar, porque isso não tá dando audiência, vamos botar outra coisa. Entendeu? Ele tinha essa característica. Então, acho que isso trazia uma certa insegurança para quem trabalhava lá, né? Porque eu me lembro que o programa livre, antes do... O Serginho Grosman, para quem não conhece, quem conhece ele só do Altas Horas, ele teve um programa livre no SBT, que era final de tarde, todo dia, era muito bom. E também antes tinha Matéria-Prima na TV Cultura, foi o que levou ao SBT. Mas ele sofreu com esse lance de troca de horário. Eu me lembro que o Silvio Santos ele trocava o horário dele. Entendeu? Botou à tarde, botava à noite, e pô, dane-se, entendeu? E, salvo engano, era um programa ao vivo do Serginho na época, né? Então, ele tinha essa fama, assim, né? E tudo, ele colocava o Chaves. Bota Chaves aí. Tira isso do ar e põe o Chaves. Tapa buraco. Nem tapa buraco não, filho. O Chaves segurou muita audiência da SBT, cara. Então, muito. O melhor tapa buraco possível. Entendeu? Muito. Botava Chaves lá, a galera ficava vendo Chaves. Mas sabe o que acontece? O SBT, tanto pessoal, quem trabalha na televisão falava que era sistema, como é que eles falavam? Sistema brega de televisão. O SBT, o Silvio Santos, comprou muita coisa da Televisa. Sim. Essas novelas mexicanas, enfim, então esses pacotes todos. O Chaves veio nisso. Só que assim, o Chaves ele foi um ponto fora da curva, porque foi um programa que o brasileiro se identificou demais. Né? Porque era um bom programa, na verdade. Né? Ele, apesar de ele ter ele ser um programa simples em termos de estrutura, mas ele era um programa em que os atores eram muito bons, os personagens eles eram muito bem feitos, enfim, tanto que faz sucesso até hoje, né? Tem... Alô? Murilo? Cortou ele no meio. Enquanto ele tá travado aí, eu acho que Chaves não tinha uma emissora melhor para ser passada, né? Que nem ele falou, o brasileiro se identifica muito com Chaves. Eu acho que não tinha uma emissora melhor para ser passada, cara. Uma coisa, Henrique. Aqui no Brasil a gente não viu todos os episódios de Chaves. Que então, depois da morte do cara que fazia lá o Seu Madruga. Pode crer. O Ramon, esqueci o nome. Tô com o Ramon Dias na cabeça, mas é Ramon alguma coisa. O SBT continuou, o Chaves continuou mais alguns anos ainda sem o Seu Madruga.
E são episódios que a gente nunca viu pra cá, pro Brasil. Ramon Valdez. Ramon Valdez, exatamente. São episódios que a gente nunca viu aqui no Brasil. Entendeu? Que continuou alguns anos. Eu me lembro, você não vai lembrar disso, acho que tu não era nem nascido. Que teve uma época, eu acho que já tinha acabado o Chaves, obviamente, mas o Kiko teve um programa só dele. Entendeu? E passava na Bandeirantes. Passava na Bandeirantes, era só o Kiko. Entendeu? Era tipo um spin-off. Sim. Eu não vi, mas eu fiquei sabendo. E agora eu te pergunto. Caralho, o Chapolin ficou famoso sozinho ou ficou famoso porque era o Chaves? Aqui no Brasil, né? Cara, é difícil hoje falar, né? Obviamente que acho que o Chaves puxou o Chapolin, né? Mas depois o Chapolin ganhou vida própria, pô. Entendeu? Com certeza. Ele ganhou pra Mas aquele pontapé inicial, né? Veio porque era a mesma galera, né? Porque eram todos os mesmos atores, a mesma trupe que participava, né? Sim. Então, aí ficava aquilo, né? De início tinha aquela confusão de achar que era a mesma coisa, só que era o Chaves vestido de Chapolin, né? Teve o Chespirito também, né? Que também passava alguns episódios, né? Mas era bem maneiro, cara. Era bem... Me lembro que eu via bastante, assim, Chaves. Entendeu? Até, eu não sei, hoje em dia que não passa mais, né? Ele deu uma puta merda lá com a Televisa lá. E com os herdeiros do cara lá. E aí hoje não passa mais em lugar nenhum, né? Mas eu me lembro Chaves assim, a hora do almoço, às vezes, sabe? Porque mano, às vezes é legal você ter na TV programas que você não tem que pensar. Eles te fazem companhia. Já ouviu falar que tem gente que liga a televisão para não ficar sozinha? É mais ou menos isso. Você bota lá no Chaves, lá, pô, vai almoçar. Meu, pô, foda-se, entendeu? Você tá almoçando ali, você não tá prestando atenção, entendeu? Tá rolando Chaves, é como se tivesse alguém em casa e você tá ali, entendeu? Dona de casa que põe na TV que tem na cozinha pra escutar a TV enquanto tá fazendo comida também. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Oh, yeah. Ô, Murilão, tem carochinha aí? Sim, tem carochinha. Então manda ver. Minha carochinha hoje, ela é uma homenagem a Alain Delon. O Bruno falou disso antes de você entrar. Ele falou disso antes de entrar. No final eu ia registrar isso, ó. Morreu Alain Delon hoje também. Isso. E ele, obviamente, é um dos ícones do cinema mundial. Ele foi considerado um dos homens mais bonitos da sua época. Ele, junto com E ele vem num período em que grandes atores estavam em destaque. E ainda assim ele conseguiu se destacar, mesmo não sendo norte-americano. Quem não sabe, ele era francês. E Alain Delon, ele teve assim filmes icônicos. Gostaria de registrar dois. Um é chamado Só por Testemunha. É um filme em que ele é contratado por um grande milionário para se aproximar do filho. Porque esse milionário quer que o filho volte à convivência da família, já que a relação que esse filho teve com uma namorada o afastou da família. É um grande filme. E um outro filme também muito bom, chamado Rocco e Seus Filhos, que é um filme, na verdade, não é um filme francês, é um filme italiano, que mostra o drama da pobreza em uma pequena vila italiana. E o boxe acaba sendo um dos alicerces para se entender
esse filme para se entender a transformação das pessoas. Então a minha carochinha hoje é uma homenagem a esse grande personagem, esse grande ator. No fim da vida ele teve que enfrentar coisas bastante difíceis, como a morte da esposa, e depois a sua própria doença. E como ele vivia na Suíça, se manifestou um desejo que ele tinha de fazer um suicídio assistido. Porque na Suíça você pode fazer o suicídio assistido e você não precisa nem estar doente para isso. Você atinge uma idade mínima necessária, você pode optar por fazer um suicídio assistido, já que a pessoa ela pode optar por não passar por determinadas situações que seria a própria decadência da saúde. Então a Suíça ela oferece essa dignidade às pessoas. Então minha carochinha hoje é em homenagem a essa grande figura. Oi, uma coisa, uma referência de velho aqui. Isso, obviamente, com o Henrique, quando eu comentei com ele aqui antes de começar a gravar, ele nem sabia que era Alain Delon. Mas a gente, né, Murilo, tinha esse hábito quando algum colega assim, se achava muito bonito, a gente vai, pô, tá achando que você é o Alain Delon, meu irmão? Entendeu? Era coisa do nosso tempo, né? Hoje deve ter algum outro ator aí que eles falam. É o Henry Cavill. É o Henry Cavill. Então o Brad Pitt, tá achando que é o Brad Pitt? A minha referência é o Henry Cavill. Brad Pitt é feio perto do Henry Cavill. Eu tô achando que esse Boga já vai começar a sair de graça, hein, Murilo? Ô, Henrique, acho que você começou mal e vai terminar mal. Seria bom encerrar o podcast. Vamos encerrar por aqui. Então daqui a pouco ele vai abrir a câmera e falar: gente, olha o anúncio. Mandar mostrar o Boga para vender. Bora, rapaziada. Certo, então, senhores. Tudo bom, até a próxima. Gente. Boa semana a todos. Até a próxima. Valeu. Vai começar o programa Sobre o Campo. Vai começar, vai começar. Chega aí, quem quer aquele aviãozinho? Filhos do Cabaré.